Ensino técnico de qualidade é o passaporte dos jovens para o emprego e a perspectiva de uma vida próspera. Não seremos um país decente enquanto 12 milhões de jovens que atualmente não estudam e nem trabalham continuarem longe do ensino técnico. Hoje, poucos dos nossos estudantes têm oportunidade de acesso ao ensino técnico, um número muito inferior à média de quase metade dos países da OCDE. Para transformar essa realidade, é preciso conectar a formação dos jovens às demandas reais do mercado de trabalho de cada região, por meio de parcerias com a iniciativa privada na implementação do ensino técnico no novo ensino médio. Este é o tema do Virtu Talks de hoje, com Luciana Ribeiro, sócia da EB Capital e gestora responsável pela operação do Grupo PROS, que mantém 24 escolas técnicas privadas em São Paulo e Minas Gerais. Olá, Luciana, muito bem-vinda aqui ao Virtu Talks, nosso bate-papo aqui sobre os assuntos que vão mudar o Brasil, porque eles são fundamentais para que o Brasil volte a ganhar competitividade e produtividade, né? E por falar nisso, vou começar com a primeira pergunta para você. Nós temos um grande problema no Brasil. A produtividade está estagnada há quase 40 anos e parte disso é falta do ensino técnico, que nunca foi tão valorizado. Como você vê essa oportunidade do ensino técnico quebrar essa baixa produtividade de mais de 40 anos e fazer com que o Brasil recupere essa produtividade que é fundamental para ganhar competitividade internacional? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui contigo. Uma discussão maravilhosa e não posso concordar mais, um tema super relevante para o Brasil que queremos, né? É isso aí. Mas indo um pouco para a sua pergunta, né? Quando você pega países desenvolvidos como Suíça, Alemanha, a realidade é que você tem mais de 2/3 dos alunos que se formam no ensino médio indo para o ensino técnico, né? E em ambos lugares, tanto na Alemanha quanto na Suíça, você vê uma realidade que, inclusive, os cursos técnicos estão muito vinculados com a demanda que as indústrias das regiões têm. O que faz com que o sujeito que se forma no ensino técnico imediatamente seja empregado, né? No Brasil, por uma série de fatores, e como você comentou aí no início, uma falta de valorização do ensino técnico, a realidade é que o percentual hoje de alunos que saem do ensino médio e vão para o ensino técnico é muito baixo. A gente está falando aí de 7, 8%. Quando a gente pega a média dos países da OCDE, nós estamos falando de 44%. Nossa! Quando a gente pega a América Latina, nós também somos o país com menor penetração do ensino técnico. Então, nós estamos definitivamente no final aqui da linha quando a gente fala de ensino técnico. O que isso ocasiona quando a gente fala de produtividade, né? Durante a pandemia, nós tínhamos aí quase um percentual, quando a gente pega do público jovem, de 14 a 24 anos, de quase 50% de desemprego. Mas aí você pergunta, poxa, mas não tem oferta de emprego? Não. A realidade é que você tem no Brasil uma situação curiosa e triste em que você tem um volume, especialmente entre jovens, de bastante desemprego, mas ao mesmo lado você tem empresas ofertando vagas e você não tem qualificação técnica suficiente para preencher essas vagas. E nós não estamos falando aqui de vaga para cientista da NASA, lançar foguete. Nós estamos falando de caixa de supermercado, nós estamos falando, todo mundo fala muito disso, de desenvolvedor de software, nós estamos falando dos técnicos de enfermagem. A realidade é que a gente não tem pessoas suficientemente qualificadas para preencher essas vagas. Então, olha que situação curiosa no Brasil até agora, em que a gente tem desemprego, por um lado, e falta de gente qualificada para preencher vagas de outro. E isso só piora. Eu gosto muito da temática de transição verde, a gente estava conversando aqui agora há pouco. E se fala muito aí da nossa capacidade em energia renovável, por exemplo.
A realidade da vida é que hoje, para quem está nesse ambiente de energia renovável, um dos grandes desafios é a contratação de mão de obra, porque a gente precisa... gente instalando painel solar, pá de eólica, mantendo o serviço funcionando. Né? Precisa de gente qualificada. Né? Então, aqui tem, de fato, um enorme problema, mas, por outro lado, uma enorme oportunidade de o Brasil mudar de posição se olhar para essa temática de forma consciente. Nós temos na nossa história, né, a ideia da cultura do bacharelato. Né? Então você tinha que fazer faculdade, ter o seu diploma de bacharel, de alguma coisa, porque aquilo é que daria essa perspectiva de conseguir emprego. E abandonamos a questão do ensino técnico, como você colocou. E esses países mostram que, na verdade, a grande empregabilidade já está justamente no ensino técnico, mas o ensino técnico sempre foi muito valorizado. O que nós podemos fazer para valorizar o ensino técnico no Brasil e mostrar que esse é o melhor caminho, talvez o mais rápido, para você conseguir uma boa qualificação profissional, como você bem colocou? Eu acho que cada vez... Eu gosto muito da tua colocação, porque ensino técnico... quem faz ensino técnico não está atrás do diploma. Claro que recebe um diploma ao final. Mas quem faz ensino técnico quer emprego. Então, a chave do sucesso aqui, a chave da valorização do ensino técnico é, de fato, conectar esses cursos técnicos com qualidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante, vamos sublinhar aqui com qualidade, porque não adianta a gente fazer um outro movimento como se fez na época de Pronatec, por exemplo, em que se colocou recursos financeiros dentro do técnico, mas não se olhou necessariamente para a temática de qualidade. A gente precisa olhar para a qualidade, a gente precisa olhar para as necessidades das indústrias, dos serviços e formar profissionais que vão ter emprego. Isso é fundamental para que a gente, de fato, traga a valorização do ensino técnico. Eu acho também que a gente tem essa visão poxa, eu preciso do bacharelado, eu preciso do diploma, do ensino superior, mas mesmo em países como os Estados Unidos, por exemplo, em que essa cultura sempre foi muito forte, como essa, hoje em dia, tem uma discussão. Será que, de fato, eu ter o diploma lá ao final é fundamental? Tem muita gente hoje que fala de cursos livres, né? Quando a gente fala de tecnologia, cada vez mais você fala de cursos livres. Tem muita discussão hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, se, de fato, tem um retorno financeiro para o aluno. Curso de graduação dos Estados Unidos é extremamente caro, né? Como é no Brasil, mas nos Estados Unidos certamente muito mais, e não necessariamente está dando o retorno financeiro que era esperado por aquele aluno. E cada vez mais se discute isso, mesmo num país como os Estados Unidos. No Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida que começa a se ver a necessidade de, para garantir produtividade, as empresas estão tendo que muitas vezes prover cursos, mas não é parte da sua atividade core, né? Então, eu acho que tem eu particularmente vejo nos últimos 24, 36 meses uma mudança do empresariado em relação à questão do ensino técnico. Eu acho que todo mundo que é empresário no Brasil já passou pela dificuldade de contratação de profissionais. E tem caído a ficha gradualmente que a forma de se resolver isso de forma estrutural, porque você resolver no ambiente da sua empresa é bacana, mas isso não escala, né? A forma de se resolver isso é, de fato, você ter políticas públicas e você ter essa visão da relevância do técnico conectado às demandas das indústrias e dos serviços da região. Agora, Luciano, você colocou aí duas questões que me parece fundamental. O primeiro é a qualidade, né? E segundo é a velocidade que nós temos de gerar esses empregos técnicos, porque o que você está dizendo aqui é que o Brasil está com 7% contra 44% da média da OCDE, existe uma defasagem gigantesca e nós precisamos dessa mão de obra qualificada. Então, como conciliar a qualidade com a velocidade do crescimento do ensino técnico? Eu acho que políticas públicas são fundamentais e, nesse sentido, a gente vê uma mudança, e teve uma mudança de legislação alguns anos atrás, já com aplicabilidade a partir desse ano de 22, em que você inseriu trilhas de ensino técnico no ensino médio. A reforma do governo Temer. Exatamente. Essa foi uma mudança importante, né, porque a gente passa a ter agora nas escolas públicas uma trilha de ensino médio, né? Uma trilha de ensino técnico, né? Dentro do ensino médio. Mas quem garante a qualidade?
Essa é a pergunta que eu acho que não quer calar, né? Nós precisamos garantir qualidade, né? Nós investimos, acho que tem hoje algumas formas de você ter ensino técnico. Vocês têm as escolas privadas, nós temos investimento em escolas privadas que formam especialmente técnicos vinculados à temática de saúde e também de tecnologia. Eu depois queria falar um pouquinho de saúde. E a gente tem hoje uma política governamental que olha para a questão, a partir dos estados, né? Olha para a questão do ensino técnico também. Está sendo, através das escolas públicas, você tem o oferecimento de uma trilha técnica, se for de escolha do aluno. Bom, como é que nós vamos fazer para garantir a qualidade desse ensino técnico? Você acha que a maioria será parceria público-privado? Eu acho que nós vamos ter bastante parceria público-privado e acho que nós também vamos ter fortalecimento de empresas privadas, oferecendo diretamente para os alunos ensino de qualidade. Mas deixa eu falar um pouquinho da parceria público-privada. Nós temos 2 estados aqui, enfim, isso está acontecendo por todo o Brasil, mas estou muito próxima de São Paulo e Minas Gerais, onde isso tem sido feito de forma, na minha opinião, muito adequada, através de parcerias entre empresas e Estado para prover serviço de qualidade e, obviamente, esse monitoramento do serviço de qualidade com resultados concretos é fundamental. Tem um outro elemento que eu acho importante. Aliás, o governador Zema fez, né, o Trilhas de Futuro, Trilhas um do programa Futuro. muito importante, que a empresa, né, qualifica os jovens na escola pública e garante emprego. Né? Exatamente. Nós tivemos uma situação, nós estamos no programa Trilhas do Futuro, e nós tivemos uma situação muito emocionante de um jovem, morador de rua, Felipe, e que foi inscrito pelos amigos no Trilhas do Futuro. E ele foi aceito e ele morava na rua. Todo dia ele saía da rua, ele ia para o abrigo, tomava banho, se arrumava para ir para as nossas escolas. Lá pelas tantas, ele acionou o nosso serviço social, nós ficamos sabendo, obviamente, que ele estava na rua, fizemos um grupo de suporte. Mas olha que situação inspiradora de um sujeito que, por uma série de dificuldades da vida, foi parar na rua, né? E que viu no ensino técnico, e no caso lá focado para a saúde, viu ali uma oportunidade de transformação da sua vida. É claro que eu estou falando de um caso extremo, né? Mas veja que impactante o curso técnico pode ser. E eu tenho certeza que esse rapaz, daqui a 12 meses, ele já está há 1 ano no curso, ele vai estar empregado. Ele vai ser um técnico de enfermagem, ele vai estar trabalhando num hospital, ele vai mudar de vida. Então, veja a relevância transformação na social vida, de um programa como esse, né? Agora, eu saí lá do micro da história, mas eu acho que é sempre muito bacana contar as histórias pessoais e quando eu vou nas nossas escolas, eu sempre fico muito tocada, porque realmente a gente vê como é transformador para essas pessoas e as famílias se unem em prol daquela pessoa que está fazendo o técnico e veem essa transformação. Estamos falando de jovens que ganham ali R$1.000, R$1.000 e poucos reais, num subemprego ou numa situação menos interessante, que não vai ter grande progressão, e que saem do curso técnico, caso aqui de enfermagem, ganhando R$3.500, R$4.000, R$4.500, entende? É uma mudança de vida, de perspectiva de futuro impressionante. E sob a perspectiva privada, também um enorme benefício. Vou de novo focar em saúde. Quando a gente pega a média, a proporção entre médicos e habitantes do Brasil e dos Estados Unidos, nós estamos falando mais ou menos, claro que de estado para estado varia, mas quando a gente pega Brasil de uma maneira geral e Estados Unidos, é a mesma média entre médicos e habitantes no Brasil e nos Estados Unidos. Quando a gente pega a média de técnicos de enfermagem, é 7 vezes menor. 7 vezes menor. E quem atende nos hospitais, o primeiro layer de atendimento, nos hospitais, nos laboratórios,
são os técnicos de enfermagem. Nós estamos passando por uma situação de envelhecimento da população. As pessoas que são aptas a cuidar de idosos são os técnicos de enfermagem. Então, nós já estamos 7 vezes abaixo do volume dos Estados Unidos e essa demanda só tende a crescer. Então, aqui tem a valorização do técnico de forma muito concreta. Aliás, você começou esse investimento, né, vamos dizer, na área do ensino técnico, justamente durante a pandemia, para preparar essa mão de obra técnica de enfermagem para os hospitais, porque, evidentemente, a demanda nos hospitais explodiu com a questão da Covid, né? Sem dúvida. Como foi essa experiência? Nós começamos a investir em educação técnica profissionalizante em novembro de 2020. Nós olhávamos já o setor há bastante tempo, mas o investimento aconteceu em novembro de 2020. E como você comentou, estamos no meio da pandemia, né? E tivemos coragem de fazer o investimento e os investidores que estavam conosco entenderam que, de fato, era uma excelente oportunidade. Só para você ter uma ideia, nós saímos aí de 3.500 alunos nesse período, para agora 33 mil alunos. Nossa, 3 mil para 33 mil em 2 anos. Mas só nessa área de enfermagem ou em... Enfermagem, tecnologia e nessas parcerias que nós temos com os estados em que a gente oferece administração, contabilidade, tecnologia. Que espetáculo. Impressionante. Mas isso mostra como esse é um setor que está passando por uma transformação. Eu acho que se é verdade que até pouco tempo atrás esse era um setor que era desconsiderado, até mal visto pelos empregadores, eu acho que houve um chacoalhar de realidade. Tanto a sociedade civil começa a se dar conta da relevância do ensino técnico, e a gente vê muitos movimentos nesse sentido, de empresas, de institutos, olhando para a educação técnica, como também dos governos, especialmente dos governos estaduais, que passam a ter atitudes bastante concretas. Agora, eu queria fazer uma provocação, já que nós estamos falando aqui de olhar para o futuro, né? Ensino técnico é, sem dúvida nenhuma, qualidade, mas é fundamental que, ao fim e ao cabo, o sujeito receba uma oferta de emprego. É isso que vai mensurar o sucesso, a qualidade da capacitação e a oferta do emprego. O indicador é emprego. Né? E, obviamente, o emprego está vinculado à qualidade, porque se não tiver qualidade, ele não vai receber uma oferta de emprego. Então, está vinculado ao emprego. Quanto mais nós formos capazes de conectar estes jovens com as oportunidades de emprego, melhor será. Qualidade, mas, além disso, conectar com as ofertas de emprego. E aqui nós temos quero fazer uma provocação, né? Nós temos talvez uma oportunidade interessante a partir de um programa que está numa outra esfera governamental, que é do Jovem Aprendiz. Né? O Jovem Aprendiz é um programa que justamente visa conectar jovens de 14 a 24 anos com emprego, né? E existe aí uma proposta de mudança, de alteração da legislação, inclusive para fomentar um volume maior, tá? Com uma questão nessa legislação que eu particularmente não concordo, que é reduzir as entidades autorizadas a fazer esses cursos para o jovem aprendiz. Mas a minha provocação é o seguinte: será que nós não temos que conectar este programa do jovem aprendiz com essas trilhas do ensino técnico que está sendo feito hoje no médio? Porque aí sim nós teríamos, ao fim e ao cabo, não só o jovem preparado para aquela demanda de técnico que existe naquela região, mas, de fato, com uma oferta de emprego e com uma oferta de começar a trabalhar dentro de uma empresa a partir do seu conhecimento. E nós poderíamos aqui fazer uma progressão desse jovem dentro dessa empresa. Então, como conectar esses lados? Eu acho que aqui teve a Alemanha e a Suíça, quando você olha o sucesso do ensino técnico, está muito vinculado às entidades de classe que justamente direcionaram os cursos técnicos para as demandas das indústrias, naquele caso. Como é que a gente faz isso aqui no Brasil? Como é que a gente conecta, de fato, o jovem que vai se formar eventualmente na escola pública
com um diploma de técnico e que possa, de fato, já estar fazendo um estágio, já ser empregado, sendo remunerado, inclusive, para isso, né? Então, ele está cursando o curso, mas, ao mesmo tempo, ele está sendo, como jovem aprendiz, remunerado. Como é que a gente junta esses elementos? Eu acho que aqui tem um fator importante. Não, com certeza, mas me parece que, voltando aqui ao Trilhas de Futuro, nós precisamos entender qual é a demanda da indústria. Sim. E a indústria que tem que ajudar a formar esse curso técnico. E isso, num país que, enfim, hoje temos um governo de esquerda, é bem complicado, que parece que é a ingerência do setor privado ditando o curso técnico, mas é isso que gera emprego, né? Então, respondendo um pouco a sua provocação, que eu acho ótima, nós precisamos entender a vocação local para as empresas se empenharem em ajudar essas escolas a formar esse ensino técnico de qualidade, né? E isso é uma coisa que vai ter que ter uma quebra de paradigma, de crença, né, na cabeça dessa turma da esquerda, porque realmente, enfim, tem ali... Aliás, você mencionou antes um programa até para falar sobre isso, que é o Pronatec, né? O Pronatec é uma boa ideia mal executada que não deu em nada por causa disso, porque o componente ideológico atrapalha essa praticidade que você está dizendo assim, a régua de sucesso de um programa profissional é justamente a empregabilidade. Emprego. Eu acho que o Pronatec teve uma execução atrapalhada em que a gente perdeu de vista qualidade. E nós entramos nesse setor em 2020, né? E entramos no setor investindo em duas empresas, uma em Minas, por acaso, e uma em São Paulo, que vinham atuando nesse setor há muitos anos, mais de 10 anos. E empreendedores brilhantes que tiveram a coragem e a paixão, na verdade. Eu acho que esse é um setor que, via geral, você tem apaixonados pela questão do ensino e que navegaram durante o Pronatec. E o Pronatec deixou muitas sequelas, né? O Pronatec deixou muita gente machucada. Eu acho que muita gente séria que vinha jogando esse jogo com seus recursos próprios, etc., e que viu um programa que foi rapidamente desmontado e que não teve, de fato, uma consequência de qualidade, de emprego. Então, esse é um ponto de atenção para os próximos programas que venham, né? De fato, para que a gente possa olhar para essa questão de qualidade. E é interessante que você estava comentando de Minas, porque eu acho que Minas está fazendo um excelente trabalho também em fazer pesquisas, tanto com os alunos quanto com o empresariado, para entender onde é que estão essas vagas, onde é que estão essas oportunidades, né? E é até interessante que numa dessas pesquisas, salvo engano foi em Minas, essa temática de transição verde apareceu. Uma das grandes demandas que havia lá era por técnicos de turbinas eólicas. Uhum. E você veja, né, super conectado com uma realidade de fato de transformação do país, que você tenha técnicos aptos a atuar com transição energética, né? E várias, por exemplo, eu acho que essa é uma vocação natural de várias regiões do Nordeste brasileiro, né? Aliás, você vai poder lá conversar com a Raquel Lira agora, lá em Pernambuco e tal, porque essa capacitação da parte de energia renovável, na parte eólica e solar, instalar painéis solares e tal, acho que vai ser uma grande oportunidade de geração de emprego numa área importante, né? E outra área que também cresce muito é a questão da programação, né? Toda essa área de programação, games, né? Uma área que os jovens demandam demais. E eu vi que tem mais de 400 mil vagas abertas e a gente não tem gente capacitada, qualificada para ocupar esses espaços. E, além de tudo, muito bem remunerado, né? Agora, você tem toda a razão. Elemento fundamental para que a gente consiga formar, por exemplo, programadores. Elemento fundamental. Infelizmente, a nossa qualidade de educação básica não é das melhores, né? E o que a gente sente muito com os nossos alunos? Isso vale para programação, vale para técnico de enfermagem, porque o conhecimento mínimo é fundamental. Nós não temos, muitas vezes, na base desses alunos que estão entrando no técnico, conhecimentos mínimos de matemática, de interpretação de texto. Aí a pessoa pensa, não, mas matemática só importa para software. Não, porque o cara que vai te administrar o remédio, ele precisa saber que 2 mais 2 é 4. Estou aqui exagerando, mas é óbvio que precisa entender fração, precisa, né? Então, um elemento central é a gente garantir também
uma equalização mínima de conhecimento. A gente tem feito isso nas nossas escolas, de trazer um curso relativamente rápido, 60, 90 dias, mas que nos cursos do ensino técnico subsequente, ou seja, o cara já formou do médio, ele vai fazer o técnico. Se ele não tem um nível mínimo de conhecimento, nós precisamos subir a barra, porque senão ele não consegue nem acompanhar o curso. Então, este é um elemento muito interessante, é muito importante. E é interessante que saiu uma pesquisa agora recente mostrando, comparando alunos do ensino médio tradicional e do ensino médio com o técnico. E nos exames de matemática e português, aqueles que estavam no técnico tiveram mais êxito do que os do ensino médio. É a aplicabilidade do conhecimento, né? É o interesse do aluno, de ver aquilo ali, por que aquilo ali faz sentido? Poxa, porque eu posso aplicar aqui de forma muito prática. Então, desperta, inclusive, interessante, porque isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que mostraram como isso desperta no aluno, de fato, um interesse maior. E esse é um elemento também central quando a gente está falando de qualidade, que é a gente ter um nivelamento mínimo para que esses alunos sejam capazes, de fato, de absorver os conhecimentos do ensino técnico. E daí, né, aquela velha importância da formação dos professores para começar já a dar essa aula do conhecimento integrado, né, que as coisas, e é isso que o ensino técnico mostra, né? Por que fração é importante para você ser um técnico de enfermagem ou para ser um programador futuro? Então, essa aplicabilidade do conhecimento é muito importante. Agora, eu queria tocar num ponto que você tocou no jovem aprendiz, e a meu ver não é só do jovem aprendiz, eu falo que é do velho aprendiz, que é o seguinte: as profissões hoje mudam numa velocidade muito grande. Então eu vejo os jovens começando numa área, migrando para outra. O curso técnico, você acha que ele vai ter um papel central nessa requalificação, nessa reeducação do trabalhador? Porque é um setor, por exemplo, acabou emprego aqui, mas nós precisamos requalificar essa pessoa para começar a gerar emprego numa outra área que está demandando. Você acha que esse vai ser um papel central também do ensino técnico? Acho que sim, é muito interessante. O Fórum Econômico Mundial tem uma iniciativa que ela atravessa todos os países, que fala exatamente da revolução de se estar sempre reformando as pessoas, né? Chama Skilling, Reskilling Revolution. Hoje esse é um problema mundial. Sim. Mundial, né? As pessoas se formam ou têm seu primeiro emprego de uma determinada área e a probabilidade mesmo que você fique na mesma atividade, que aquela atividade se transforme radicalmente. Vamos pegar o setor de saúde, por exemplo. O setor de saúde tem tido uma influência importante de tecnologia. As coisas têm se alterado bastante por conta de tecnologia. Então, aquele profissional que eventualmente não tinha nenhum conhecimento de tecnologia, de operação de computador, etc., no início, ele, na medida que as coisas vão se desenvolvendo, ele precisa ser retreinado, né? Nós tivemos agora, com a situação toda de Covid, toda uma necessidade de treinar novamente pessoas para conhecimentos que não eram previstos até pouco tempo atrás. É verdade. Então, a necessidade de treinar e retreinar, ela será constante. E me parece que, menos pelo diploma do técnico, mas mais pela capacidade de ensinos que são diretamente aplicáveis, né? Porque o ensino técnico nada mais é do que um ensino direcionado à profissão, né? Enquanto que o ensino superior faz muito mais uma evolução de conhecimentos, de raciocínio, de um entendimento mais amplo. Quando a gente está falando do ensino técnico, a gente está falando do ensino direcionado à profissão, a que o sujeito viva a sua profissão ali durante as aulas. Então, me parece que o ensino técnico, sim, está muito bem paramentado para ser o veículo de constante retreinamento de jovens, adultos, senhores, senhoras que queiram estar adequados ao mercado de trabalho, às evoluções do mercado de trabalho. E eu vejo potencial também, você está falando aqui da energia renovável como grande potencial de geração de emprego, mas outra área que também vai precisar de ensino técnico para qualificar as pessoas melhor é a indústria do turismo, né? Outra indústria que o Brasil hoje tem relação do PIB do turismo é nada, né? Estamos falando quase 3, 4%, podia ser muito mais em países como a Grécia ou a
a Espanha, Portugal chega a 20% do PIB, nós temos um potencial gigantesco e também falta mão de obra qualificada. Sem dúvida, né? sem dúvida. Esses programas também poderiam ser direcionados, você acha, nas escolas públicas, ou você acha que isso tem que ser mais com as empresas ligadas ao turismo demandando essa mão de obra, ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas. O que é importante no caso do... o que eu acho que é importante aqui é entender o seguinte, é o perfil das regiões. Há cursos técnicos que eles são aplicáveis do Oiapoque ao Chuí. Né? Quando você está falando de saúde, não importa em qual região você está, você precisa de técnicos de enfermagem. Quando você está falando de tecnologia, especialmente hoje no mundo em que você faz metade das coisas online, também você tem do Oiapoque ao Chuí a necessidade de pessoas capazes de atuar com tecnologia. Quando a gente está falando de turismo, vou te dar um outro exemplo que a gente não falou aqui. O Brasil é um país do agronegócio. Isso. Você quer contratar o tratorista que dirige o trator, ainda mais os tratores atuais, você não consegue contratar. É um técnico de computação para dirigir um trator ou ter uma colheitadeira ou qualquer seja. Não é trivial. Não. E você não tem pessoas habilitadas para tanto. Agora, o que eu acho que é importante para a tua pergunta? A gente precisa entender as demandas. As vocações locais, as demandas. As vocações locais. Né? Talvez você formar o tratorista em Carapicuíba, aqui em São Paulo, não faz sentido. Agora, se você formar o tratorista... Em Barreiras. Né? Então, eu acho que a questão toda é você identificar, de novo, exemplo, a gente não precisa inventar a roda aqui. Eu falo muito da Alemanha e da Suíça porque, na minha opinião, são os grandes cases. Vamos entender as vocações das regiões e vamos formar pessoas que possam se empregar naquela região e aumentar a produtividade daquela região, que é muito necessário, né? Aliás, você citou o exemplo da Alemanha, que me parece muito interessante, né, por causa do Brasil, porque são pequenas e médias empresas de técnicos, na verdade, que é o grande empregador da Alemanha, né? E aí vai desde coisas muito simples até coisas de alta precisão, né? Então, é interessante que essa parte do técnico vai desde a coisa mais simples à coisa mais sofisticada em países onde esse ensino técnico é valorizado. Né? Sem dúvida. Vai do encanador ao técnico de aeronave. Exatamente. Né? Luciana, vocês vêm fazendo bastante investimento nessa área do ensino técnico, né? E principalmente agora eu quero tratar de São Paulo. Por que São Paulo? Porque o governador Tarcísio, quando era candidato, enfatizou muito a valorização do ensino técnico. Aliás, eu acho que é o governador que mais enfatizou a questão da importância do ensino técnico. O que vocês devem fazer, vocês já estão conversando com o governo do Estado de São Paulo, ou como é que vai ser essa parceria em São Paulo? Nós já vínhamos prestando serviços em São Paulo desde o governo anterior. Para várias das escolas públicas é feito um processo de licitação, no qual as empresas que nós investimos e várias outras empresas se candidatam, aplicam, né, e são selecionadas para prestar esse serviço. E me parece que, inclusive, com o novo secretário, que tem uma experiência muito interessante também no Paraná, e com todo a ênfase que foi feita durante a campanha, que essa tese só vai se aprofundar e me parece corretíssima, né? De novo, eu acho que é muito importante para que a gente olhe sempre para a qualidade. Nós não podemos perder de vista a qualidade, a gente não pode perder de vista emprego, né? Nós vamos formar um contingente relevante de jovens. Esses jovens, ao fim e ao cabo, precisam ser direcionados para empregos. Eu acho que este é o grande desafio que nós coletivamente, em todos os estados, teremos. Onde é que vamos empregar estes jovens? Como é que vamos ajudar estes jovens a de fato, se colocarem profissionalmente? Me parece que as competências que estão sendo providas para esses jovens são exatamente as competências que o mercado, nesse momento, precisa. Mas a gente precisa definitivamente pegar pela mão esses jovens, né, e apoiar nesse processo de contratação. Só para dar um exemplo, saindo um pouco do público e pegando o privado como exemplo, né? No caso das nossas escolas da PROS, que é a empresa que nós investimos, que começou na saúde,
85% dos jovens que concluem o ensino profissionalizante em enfermagem, em técnico de enfermagem, saem empregados. 85%. Que espetáculo. O que foi a chave do sucesso nesse processo? E não é mérito nosso, isso vem sendo desenvolvido há muitos anos pelos empreendedores que nós investimos. Um elemento central, além de qualidade, é você ter parcerias, no caso aqui, quando a gente fala de saúde, com hospitais, de tal forma que esses jovens façam estágios nos hospitais, fiquem familiarizados com o ambiente dos hospitais e que, ao fim e ao cabo, quando se finalizam o seu curso, possam ser empregados pelos hospitais, pelos laboratórios. Então, por que eu estou chamando a atenção disso e acho que fecha muito bem com a sua pergunta sobre São Paulo e sobre todos os estados? Essa conexão com as empresas é muito importante. Os próprios órgãos públicos são grandes contratantes, né? Como é que a gente pode, aqui de novo, uma ideia, como é que a gente pode conectar, talvez, estes jovens com estágios no serviço público? Como é que a gente pode aproximar estas realidades? A gente precisa garantir, para pegar o nome de Minas, trilhas de emprego, né? Tem os trilhas do futuro, o futuro é emprego. Nós só estamos dando agora aqui os elementos essenciais, as capacitações para que essas pessoas sejam empregadas. Este tem que ser o objetivo. E me parece que também tem um outro objetivo muito importante, que é evitar a evasão do ensino médio. Sem dúvida. Hoje nós estamos falando que quase 46%, 48% dos nossos jovens desistem do ensino médio por não achar que estão aprendendo algo que vai gerar emprego para ele, que vai melhorar a vida dele. Então, eu vejo que essa participação do ensino técnico no ensino médio vai ajudar a reter os jovens na escola. Sim. Vocês já têm alguma mensuração dessa história de taxa de retenção dos jovens no ensino médio por causa do ensino técnico? Não tem nenhuma pesquisa. A pesquisa que tem essa pesquisa de conhecimento, vamos dizer assim, quanto que o jovem, sim, mas de retenção não. Mas essa é um excelente ponto e certamente seria muito importante ser feito, junto com a questão de qualidade. Eu acho que é uma boa sugestão para que se faça. E aí eu vou te fazer a provocação seguinte: os alunos do ensino médio têm a evasão porque talvez não entendam a relevância do que estão aprendendo e porque também tem o desafio de vou ficar aqui fazendo ensino médio, eu vou trabalhar e gerar renda para minha família, né? E de novo aqui o programa do Jovem Aprendiz conectado ao técnico pode ser uma excelente alternativa. O jovem vai estar no médio, vai estar fazendo uma trilha de técnico que ele pode ser empregado e vai ter o jovem aprendiz com uma remuneração viabilizando que ele continue os seus estudos e que ele enxergue, de fato, um caminho de progressão na carreira, né? Agora, como que o jovem pode se certificar que esse ensino é de qualidade? Porque, como tudo, quando começa a aparecer essa profusão de coisas, tem coisas boas e coisas ruins. Qual é o critério que ele deve usar para saber se ele está entrando num curso profissionalizante, num curso técnico de qualidade ou não? Todas as escolas técnicas falam de emprego, né? E muitas dessas escolas técnicas agora estão provendo serviços para os estados. Todo mundo deveria, nós fazemos, ter com clareza e transparência uma métrica divulgada de empregabilidade. Porque, para mim, a empregabilidade demonstra a qualidade do profissional. No caso do técnico de enfermagem, o hospital não vai contratar aquele técnico se reiteradamente a escola prover alunos que não têm conhecimento. Ele vai contratar com periodicidade se ele souber que tem boa qualidade ali. Então, para o aluno entender qual é aquele provedor de serviço, qual é o índice de empregabilidade que ele tem apresentado. Essa, para mim, é a forma objetiva de você saber se está entregando qualidade ou não. Uhum. Existe um ranking, alguma coisa de ensinos técnicos? Hoje não. Hoje não. Uhum. Hoje não. Uhum. Hoje não. E eu acho que nós temos que olhar para isso. Como é que nós vamos... Para que a gente não tenha uma outra situação de Pronatec, nós precisamos saber quais são os indicadores que são fundamentais, né? Tem alguns indicadores, eu estava te comentando antes aqui sobre essa questão de nivelamento de conhecimento. Tem algumas provas simples que mostram qual é o nivelamento que foi feito, qual é o atingimento desse aluno, né?
um índice, uma métrica importante. Nível de empregabilidade, outra métrica importante. Então, são elementos como esses que a gente tem que ser muito objetivo na forma de acompanhar as empresas que estão prestando serviço para os governos e também as empresas privadas que estão atendendo os alunos diretamente, são esses os elementos que devem guiar a escolha do aluno, né? Agora, Luciana, nesse histórico que você já tem aí de 3 anos nessa parte de ensino técnico, né? O que te impressionou? O que você falou, nossa, que coisa extraordinária? E o que você viu com um certo desafio e obstáculo? O que mais me impressionou, e a gente falou pouco até agora, foram os professores. Porque nós estamos falando aqui, o elemento central são os professores. Né? Quando a gente pega a nossa empresa Lapros, o que nós somos? Onde é que está o nosso DNA? Em formar professores e garantir que esses professores estão entregando qualidade, né? Não é uma máquina que está entregando qualidade de ensino. Especialmente quando a gente está falando de técnico, a relevância dos professores é fundamental. O que eu me surpreendi imensamente ao longo desses últimos 2 anos é a devoção desses professores. Que legal, que boa notícia. É bonito de ver. São pessoas, no caso da saúde em geral, são enfermeiros que praticam a atividade e que têm ali na docência uma atividade extra. Obviamente fazem isso pela questão da remuneração, mas que tem muito mais do que a remuneração ali. Né? Você vê a relação dos alunos com esses professores e a devoção desses professores para fazer com que esses alunos progridam sob a perspectiva social imensa. E eu acho que esse componente humano, que a gente está falando aqui de negócio, a gente está falando de poder público, a gente está falando de mas tem atrás tem histórias de vida, de pessoas, de dedicação. E realmente o que eu vi ao longo desses 2 anos nos olhos desses professores é impressionante. Tá? Não só dos professores, no caso da nossa empresa, da PROS, nós temos 3 diretores, 2 homens e uma mulher, dos 7 diretores da empresa que fizeram ensino técnico. Que legal. E que tiveram a sua vida transformada a partir do ensino técnico. Eles não pararam no ensino técnico. Depois do técnico, eles foram adiante. Mas o momento de transformação foi o técnico. Você poder mostrar como exemplo pessoas altamente gabaritadas, que têm uma trajetória profissional de extremo orgulho e que começaram essa trajetória no técnico, mostrar para as pessoas que isso é possível, é muito bacana. Né? Então, os professores, esse corpo técnico hoje nosso da PROS, realmente são coisas que me espantaram, assim, muito... me emocionaram, não vou te mentir. Tá? A gente vê esses casos e a gente fica realmente difícil de não sair de uma escola lá num dia de formatura arrepiado, porque você realmente é muito, muito transformacional e você sabe que você tem hoje no Brasil um volume imenso, é muito fragmentado esse setor de escolas técnicas. Você tem muita escola pequena, com até 250 alunos, mais de 5.000 escolas espalhadas no Brasil, com até 250 pessoas, 250 alunos. E quem são esses donos dessas escolas? São os professores. São os professores apaixonados pelo seu... Eles que criaram o negócio. Que criaram o seu negócio, entende? Então, tem muita paixão envolvida nessa questão do ensino técnico. E é nessa turma que você investe? Nós investimos em 2 escolas, formadas lá, no caso, um por 2 empreendedores, no outro lado por um empreendedor, que acreditaram nisso. E que começaram lá com seus recursos próprios, montaram as suas escolas. Um tinha já 6 escolas, o outro tinha uma escola de muito renome em Minas Gerais, e a partir disso cresceram e hoje estamos aí com 33.000 alunos no conjunto das nossas escolas. Então, isso é a paixão com que as pessoas... Tem setores em que você vê que, obviamente, tem muita racionalidade, tem muito sangue, suor e lágrimas para você botar um negócio de pé, mas o setor de educação, não tenho dúvida, e educação técnica em especial,
tem um componente de emoção e de crença de que aquilo realmente é transformacional, que é muito bacana. Então, acho que esse é o elemento assim, que mais me chama a atenção. Não, e é importante, né, o investimento para poder dar escala a isso, né? Porque senão fica uma coisa muito customizada, né? E como você disse, a demanda por emprego, a demanda por qualificação vem crescendo muito rápido. Mas que bom que esse capital humano é um capital humano de qualidade, porque isso é fundamental para garantir o ensino de qualidade. Precisamos chegar, nós vamos sair dos 7% de pessoas que estão indo para o técnico e chegar a 40%. Né? Quanto tempo você acha que demora para atingir essa meta? Olha, eu acho que isso depende muito do que a gente vai ter agora de políticas públicas e a forma como a gente vai vincular isso ao emprego. Mas tomara que, oxalá que a gente aí em 5, 6 anos a gente consiga chegar nesse percentual. Os volumes têm crescido muito, né? Estou te dando o exemplo das nossas escolas. A gente saiu de 3.500 alunos para 33 mil alunos em 2 anos, né? Então, a velocidade pode ser muito grande porque a demanda é imensa. A demanda reprimida por profissionais de qualidade é imensa. Então, se a gente acertar aqui o tom, acho que vai ser campeão. E parece promissor, né? Porque o Brasil precisa de emprego, os jovens querem trabalhar e nós temos uma boa leva de novos governadores que entendem a importância do ensino técnico, né? E de secretários também, secretários, né? Que foram, governadores, secretários. Eu acho que a gente tem aí uma virada de chave importante. Boa combinação. Tomara. E esse foi o lado que mais te surpreendeu positivamente. E o que você viu como ainda um grande desafio a ser superado? Eu acho que os 2 desafios é o abismo de conhecimento. Essa defasagem do conhecimento. Essa defasagem ela é muito grave. Ela é muito grave. Isso pode ser um entrave muito relevante. Não adianta você dar o ensino... Você vai ter uma enorme evasão se você não conseguir trazer um conhecimento mínimo para esse jovem. Então, esse desnivelamento ele é muito grave hoje. Não é surpresa, infelizmente, né? Mas ele é muito grave. Eu acho que quando a gente vê na pele, você dá um exame para um aluno que saiu do médio e você vê como é que ele está performando hoje em coisas muito básicas, é muito grave. É muito grave. Então, nós temos essa defasagem que a gente precisa suprir. Aqui tem um desafio importante que a gente não pode perder de mão. E como a gente vai resolver isso? Você tem uma ideia já? Eu acho que é um pouco do que a gente vem fazendo. É você ter 2 coisas. No ensino médio, eu acho que o técnico vai trazer esse sopro novo para os alunos, né? É qualificação dos professores, né? E é fazer esse processo de nivelamento que a gente vem fazendo, inclusive com auxílio de tecnologia, né? Aqui a gente comprou uma empresa do Recife ao longo desse processo, especializada em metodologias ágeis e para conhecimento. E nós, a partir dessas metodologias, temos feito uma série de processos que são automatizados, não precisa ter o professor, mas são metodologias de ensino, em que o jovem consegue, a partir de um curso que ele faz online, aumentar bastante o nível de entendimento dele de conhecimentos básicos. A gente tem tido uma progressão bastante relevante nesses jovens. Então, isso é uma forma de escalar esse nivelamento. Eu acho que a gente precisa avançar mais ainda nesse ambiente. E qual que é o segundo desafio que você já falou? Você falou que tinham 2. Eu acho que esse é o primeiro desafio, né? Primeiro e grande. É o grande desafio. Eu acho que o segundo desafio ele está conectado também com a capacidade humana, né? Nós vamos precisar de muita gente. Nós vamos precisar formar muitos professores. E aqui também ter capacidade de usar as melhores metodologias, os melhores sistemas, os melhores conteúdos, não é trivial. Né? Então, nós estamos falando de formação de professores numa escala muito relevante. Né? Então, é um desafio importante. Aqui não é que a gente, como eu disse antes, né? Eu vi com muito bons olhos a questão humana, mas nós vamos ter que multiplicar por 10, 20, 30 isso em pouco tempo. Né? E se nós não tivermos essa capacidade de multiplicar bem, com bons conhecimentos, não basta o cara ter conhecimento técnico, ele vai ter conhecimento técnico e capacidade, metodologia para ensinar para o aluno. Né? Então, essa escala não é trivial e
vão ter que fazer isso de forma adequada. E voltamos àquele problema inicial da nossa conversa, né? Como fazer isso da grande escala sem perder a qualidade, né? Eu acho que esse é o grande desafio que nós vamos ter no ensino técnico. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje, qual é o benchmark de ensino técnico na América Latina? Você está falando que o Brasil está defasado, inclusive em relação à América Latina, né? O Chile atua de forma adequada, eu acho que é um bom país. Mas eu acho que, assim, apesar de estar na rabeira, a América Latina também não é um grande exemplo, né? Mas o Chile vem fazendo bem e, sem dúvida nenhuma, como eu sempre falei aqui, a Alemanha e Suíça como grande benchmark. Como grande benchmark. Grande benchmark. Eu acho que realmente são os exemplos a serem seguidos. Luciana, como você vê a questão do ensino médio numa outra área que também vem pregando muito, que a gente chama da cultura do entretenimento, né? Toda essa parte da área cultural, das redes sociais, muita gente hoje faz negócio mesmo vivendo de rede social, né? Vocês têm programas específicos para essa área também? Nós fizemos agora recentemente um curso que foi patrocinado, foi pago por empresas, né? Eu não vou nominar as empresas aqui para não ficar ruim, mas 2 empresas grandes de tecnologia, e que nós fizemos cursos para jovens, e foi muito legal assim, o resultado. Jovens que montaram apps, né? Então o jovem lá de 15, 16 anos sai no final sabendo programar o seu próprio app, podendo interagir, colocar isso nas redes, etc. Então, e aqui nós estamos falando de um curso livre, né? Um curso que não tem necessariamente um diploma ao final, mas eu acho que cada vez mais essa visão muito de aplicabilidade, sabe? Você pode ter um curso de 2 anos de duração, você pode ter um curso de curta duração, de 6 meses de duração, em que os nossos jovens já são hoje ligados na tomada e com muito mais aptidão do que nós, né? Mas que vai saber ali programar, fazer um app, fazer isso para seu uso pessoal, para a criação do seu negócio, ou trabalhando para uma empresa, como no caso aqui a gente está formando jovens que vão ser contratados por 2 empresas de tecnologia grandes e, aliás, foi um programa todo desenhado a partir de jovens. Esse é um ponto importante. Nós não pegamos assim, fazer uma seleção e pegar só os jovens que já têm autoconhecimento. Não. Nós fizemos um processo em que nós selecionamos 2.000 jovens com características de vulnerabilidade. Não são os jovens que já estão prontos para... Não, são jovens que vão aprender de fato durante o processo e que tiveram conhecimentos suficientes para acabar o curso programando o seu aplicativo, né? E, obviamente, vão sair de uma situação de vulnerabilidade que vão ter aí uma oportunidade de emprego numa grande empresa de tecnologia e, a partir disso, obviamente, desenvolver mais, né? Que legal. Legal, né? Então, a grande saída para o futuro do Brasil, para empregar esses jovens o mais rápido possível, é o ensino técnico, né? Eu acredito muito nisso, viu? Eu acredito muito nisso. E que bom que nós, como sociedade civil, porque eu acho que o estalo vem muito da sociedade civil, estamos nos dando conta disso, né? Eu acho que tem um movimento importante de sensibilização do empresariado de que educação técnica é fundamental. E acho que nós estamos desmistificando, porque até pouco tempo atrás, a área lá de recursos humanos, quando recebia um currículo lá com o sujeito formado no técnico, não tinha muito interesse em contratar, não via isso como algo positivo. E eu acho que nós estamos mudando essa chave. Então, eu vejo, que eu sou uma eterna otimista, eu vejo com esperança. Acho que nós vamos deixar para trás esses 7% e vamos aumentar muito, e nós vamos ter reflexo na produtividade do país diretamente. Que ótimo, é isso que o Brasil precisa, inclusive para ganhar competitividade. Se não tivermos mais produtividade do trabalhador, vai ser difícil ganhar competitividade. Né? E, aliás, né, eu acho que é um ponto importante de mencionar aqui, nós estamos passando pelo boom demográfico. Exatamente. E, infelizmente, passamos pelo boom demográfico com uma pandemia no meio, em que os nossos jovens, que deveriam, teoricamente, representar um crescimento na produtividade, hoje estão mais pobres que seus pais. Então, nós estamos com um problema que já era grave e que foi acirrado. E perdemos uma oportunidade importante de crescimento de produtividade a partir desse boom.
Então, aqui, o técnico ainda é mais relevante, né? Com certeza. Isso também tem a ver com a estagnação da economia brasileira há muito tempo, né? Também que é isso que é difícil gerar muita oportunidade com uma economia estagnada há tanto tempo, né? Então, temos de fazer a economia voltar a crescer e certamente esse aumento de produtividade e o ensino técnico vai ser essa grande mola propulsora da retomada do crescimento. Luciano, só para terminar aqui a nossa conversa, quais são os planos para 2023? Vocês esperam esse número já extraordinário, que você já está falando 33 mil, vai subir ainda mais? Qual que é a meta para 2023 no ensino técnico, no caso de vocês? A gente quer chegar em 5 anos, então 23 e um pouquinho mais para frente, talvez até antecipando um pouco essa meta, mas em 5 anos nós queremos ter 120 mil alunos. Tá? Hoje nós estamos em 2 estados, nós estamos ampliando para 3 novos estados, ainda em avaliação para 23. Estamos indo para o Paraná, estamos indo para Santa Catarina, e o 3º estado ainda em análise. Então, a ideia é a gente ampliar número de alunos, escolas físicas, porque aqui é uma coisa importante, esses cursos são presenciais, né? Você tem aí 20%, 30% online, mas realmente isso aqui não é EAD, a gente está falando de fato de cursos presenciais, até porque são cursos, como são cursos técnicos, no mais das vezes a aplicabilidade ali é muito fundamental. Então a ideia é a gente ampliar o número de escolas, ampliar o número de alunos, ampliar o número de cursos e, fundamentalmente, continuar com esse patamar de 85% de empregabilidade. Esse é o nosso desafio. Grande desafio, e é um desafio certamente que vai trazer muitos benefícios ao Brasil e principalmente aos jovens, que é eles que precisam desse emprego. Né? Que a gente possa voltar aqui daqui a um tempo e te contar mais várias outras histórias das pessoas físicas que estão lá se formando e que estão mudando de vida, porque é isso que de fato importa. Né? Com certeza. Legal. Luciana, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Eu Virtu Talks. Foi um prazer e muito estimulante nesse Brasil tão difícil ver uma oportunidade, né, que o ensino técnico vem trazendo, mudando a vida de milhares de jovens brasileiros. Muito obrigado. Eu que te agradeço, foi um prazer imenso. E você fica conosco, nos marque aí nas redes sociais, inscreva-se no canal e participe das nossas conversas aqui no Virtu Talks. Até a próxima.